nós já passamos por situações difíceis na vida, porque a vida na terra não é fácil, mas por quê? Porque nós sofremos adversidades e lutas, mas elas são circunstanciais, vai passar em nome de Jesus. Bem-vindo à casa da esperança, porque o teu Deus é o Deus da esperança. Por isso que Provérbios 23:18 diz assim, está aí no seu esboço: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Diga assim comigo: certamente haverá bom futuro para mim, e a minha esperança não falhará. A palavra de Deus para você é nessa noite: certamente haverá um bom futuro para você. Você pode dizer, mas pastor, está difícil hoje, está difícil, está uma luta, está uma prova, mas certamente haverá esperança para a sua vida. Diga certamente. Sabe o que é certamente? Com certeza, não há dúvida, o céu está dizendo: há esperança para você em nome de Jesus. Não é uma possibilidade, é uma realidade. E a nossa esperança não pode estar nas coisas dessa terra. Nós não podemos ter a nossa esperança num carro, numa casa, num emprego, num diploma, na sua expertise, porque se isto um dia faltar, você para. Quantas pessoas colocaram a sua esperança em algo, num emprego, num bom cargo, em uma empresa, e de repente isso acabou e a pessoa ficou com a sua vida parada, mas a nossa esperança está no Senhor, amém? Por isso nós vamos resistir e vamos continuar em nome de Jesus. Talvez você que está aqui nesta noite entrou cheio de dúvidas no seu coração. Você talvez com esta peça você tenha se identificado. Você está cansado, esgotado. Talvez você entrou aqui nesta noite com dúvida em relação a esta semana. Como será essa semana? Como será com os seus negócios? Como você vai lidar com aquele problema com o seu filho? Como você vai lidar com aquele problema de uma enfermidade? Você pode ter entrado desse jeito. E saiba de algo: todos nós temos lutas na vida. Todos nós um dia já tomamos uma decisão errada, uma escolha errada, que nos trouxe dor, que nos fez chorar. Todos nós que estamos aqui nesta noite, um dia já choramos o luto de um ente querido. Todos nós aqui nesta noite, um dia, já sofremos alguém que nos passou a perna, nos deixou para trás. Meu irmão, uma das poucas dimensões na vida em que todo ser humano é igual, é no sofrimento. O choro do luto, ele pode ecoar na favela, mas ele também ecoa numa cobertura de luxo lá nos Jardins em São Paulo, porque todos nós somos afligidos por isso. Então o que fazer? Nós precisamos decidir, nos posicionar e ter esperança em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, Efésios capítulo 6, verso número 13, olha o que diz o apóstolo Paulo: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir, diga resistir, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo que o dia mau chega na vida de todos nós, mas nós temos que nos posicionar, decidirmos resistir. Quer ver só? Faço uma pergunta: quem aqui já passou por uma grande dificuldade na vida? Quem aqui já sofreu dores no corpo e na alma? Quem aqui um dia já foi injustiçado e caluniado? Quem aqui um dia teve decepções com a própria família? Você teve decepções com alguém que você nunca imaginava que ia te dar as costas? Você viu? Você viu que o irmão do seu lado estava desse jeito? Então, pare de se vitimizar, achar que só você tem problema, achar que as coisas ruins só acontecem com você.
que só você chora o luto, que só você é injustiçado, que só você sofre decepções, que as coisas dão erradas só com você. Infelizmente, perdas, injustiças, decepções acontecem com todos nós. Então nós precisamos colocar a nossa esperança na palavra de Deus e resistir. Então nós vamos por 4 semanas falar de esperança, e nós vamos ver nesta noite, na primeira mensagem, que nós precisamos resistir, nós precisamos ter esperança para resistir, e a palavra-chave dessa noite é resistir. Diga resistir. Resistir ao dia mau, resistir às decepções, resistir às frustrações, resistir aos ataques do inferno. Nós precisamos resistir. Então você precisa, nós vamos ver hoje 5 coisas que nós precisamos ter esperanças para resistir. A primeira dela, você precisa ter esperança para resistir às tentações do mal. Você já pode preencher o seu esboço. Você precisa de esperança para resistir às tentações do mal. Por quê? Todos nós somos ou seremos tentados. Não existe essa história de super crente. Nós somos tentados e nós seremos tentados. Por isso que Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, ele diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Diga aí, Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Meu irmão, sabe que nós precisamos de esperança para resistir às tentações do mal. Nós temos que resistir porque um dos nomes do diabo é tentador. E não se engane, você será tentado assim como eu, nas áreas em que somos mais fracos. Não se engane, não tem gente que diz assim: não, eu não vou ser tentado, eu sou forte. Não, todos nós temos fraquezas. Nós somos tentados nas áreas que somos fracos. Nós somos tentados na área profissional, nós somos tentados na área financeira, nós somos tentados na área sexual, nós somos tentados na área relacional. Nós somos tentados, e aí nós temos que tomar cuidado, porque quando estivermos fragilizados, é ali que nós seremos tentados. É o que Jesus nos revela, quando Jesus inicia o seu ministério público, aos 30 anos de idade aproximadamente, ele vai se revelar ao mundo. Ao primeiro ato público de Jesus, o primeiro ato no seu início do ministério, logo após ser batizado, ele sai das águas do Jordão, ele é levado pelo diabo, pelo Espírito Santo ao deserto. Lá ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. Ao final de 40 dias e 40 noites, o diabo aparece, o tentador aparece a Jesus, vai fazer algumas tentações, algumas propostas a Jesus, mas a primeira dela vai tentar Jesus onde ele está fragilizado. Ele tinha jejuado 40 dias e estava com fome, e aí o tentador aparece e ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que Jesus quer começar? Ele não começa seu ministério curando enfermos, ele não começa seu ministério libertando cativos, ele não começa ressuscitando mortos para impactar todo mundo, não. Ele começa nos mostrando que existe um mundo espiritual, existe Deus e o diabo, existe o céu e o inferno, e ele começa a mostrar que nós seremos tentados aonde somos fracos, mas ele também nos ensina algo: com Deus é possível resistir o diabo, é possível resistir às tentações do mal e nos fortalecemos no Senhor. Por isso que Tiago diz assim: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Olha o que Paulo vai dizer, ele vai dizer assim: mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, tenha esperança. Você vai ser tentado, mas Deus vai dar um escape em nome de Jesus. É já motivo de esperança. E quando eu for tentado na minha fraqueza, o meu Deus é fiel e junto vai me dar um escape em nome de Jesus. Às vezes, você chama um escape de Deus de atraso. O ônibus atrasou, perdi o voo, o pneu do carro furou, né? Aí nós chamamos essas coisas de atraso. Talvez você murmurou,
porque você foi cheio de esperança no coração fazer uma entrevista de emprego e a porta não abriu. Sabe o que pode ter sido? Um grande livramento de Deus na sua vida. Talvez você entraria naquela empresa e lá você se perderia. Talvez você fez um vestibular e não entrou, mas você estava chorando. Talvez Deus fechou uma porta porque sabia que se você entrasse naquele lugar, andasse com aquelas pessoas, você se perderia. Mas Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Olha o que ele está dizendo: e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Sabe o que está dizendo? Que quando o tentador chegar, Deus já chegou à frente, já te deu um livramento em nome de Jesus, e que Deus nos livre de todo o mal, e que nós venhamos a ter essa esperança em nome de Jesus, amém? Você precisa ter esperança, em segundo lugar, para resistir o desânimo diante dos problemas. Diga assim: desânimo. Meu irmão, presta atenção. Desanimar diante dos problemas é normal. Agora, o que não é normal é você ficar parado no desânimo. Por isso que Paulo também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9, ele vai dizer assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos dizer juntos, é forte demais, vamos lá. De todos os lados somos pressionados. Diga: mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Receba essa palavra de fé e de esperança no seu coração em nome de Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: nós somos pressionados de todos os lados. Diga assim: de todos os lados. Nós somos pressionados, e esta pressão nos leva ao desânimo. Nós somos pressionados pelo mercado de trabalho todos os dias. Somos pressionados por resultados. Somos pressionados pelos padrões de beleza. Somos pressionados pela moda. Somos pressionados pela expectativa que as pessoas têm em nós. Somos pressionados pela expectativa que um cônjuge espera do outro. Somos pressionados pela expectativa que os filhos esperam dos pais. Somos pressionados pelas expectativas que os pais têm sobre os filhos, não é assim? Somos pressionados a cada momento, e essa pressão pode nos levar ao desânimo. Pergunta aqui: alguém aqui já ficou desanimado alguma vez na vida? Tem uns super crentes aí no meio, vem aqui, passa a receita pra gente, aleluia, deixa Deus te usar nessa noite. Vou perguntar de novo: tem alguém aqui que já ficou desanimado? Né? O desânimo bate a porta de todo mundo, irmão. Desanimamos com a família, desanimamos no casamento, desanimamos com o emprego, desanimamos com o trabalho, desanimamos com a igreja, desanimamos com Deus. Não sejamos hipócritas, desanimamos. E aí, o que fazer? É normal ficar desanimado? Sim. O que não é normal é viver desanimado, porque tem gente que só o sangue de Cristo, tem gente que é só desânimo. Irmão, vamos no shopping? Ah, hoje não. Mas estava passando um filme legal no cinema. Ah, não estou afim. Vamos na igreja? Ah, será que não vamos na igreja? Tem gente, irmão, que é só o sangue, não é? Pior coisa que tem é ser andado de gente desanimada, né? Glória a Deus, a manancial da fé não existe isso. Aleluia, só um povo animado, glória a Deus, né? Mas por quê? O problema é que esse desânimo abate a cada um de nós, mas nós não podemos viver desanimado. Nós desanimamos quando de repente a gente olha para a nossa casa, os nossos filhos, alguma coisa não está da maneira que sonhamos, nós desanimamos. O que fazer? O que é esse teatro? Pessoas desanimadas, esgotamento da pressão de tentar responder às pressões do dia a dia. O que fazer na hora do cansaço? Ter esperança em Deus, recorrer à palavra de Deus, recorrer às promessas de Deus. Olha o que o profeta Isaías vai dizer, está no telão, capítulo 40, versos de 29 a 31. Olha que palavra, ela é um bálsamo para nossas vidas. Ele diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços
ossos tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem altos como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que Deus renove a sua força nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus te coloque de pé, que você seja renovado na esperança em Deus e caminhe. E se você não conhece bem a palavra de Deus, você pode dizer assim, que o autor que escreveu, pressionados, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, você pode dizer, mas quem era Paulo? Paulo era um membro, ele era quase que um rabi, um estudioso, um homem letrado, que falava muitas línguas, um homem que vivia na sociedade de Jerusalém. Sabe quem era Paulo? Um homem que sofreu vários espancamentos, um homem que foi preso diversas vezes, um homem que foi apedrejado por muitas vezes, um homem que foi dado como morto por muitas vezes. Ele diz assim, pressionados, mas não desanimados. Paulo tinha tudo para viver o evangelho do desânimo. Ele tinha tudo para dizer, como é pesado servir a Deus, como é duro fazer a obra de Deus. Ele entrava numa cidade e apanhava, ele saía daquela cidade e ele entrava na outra, ele era espancado, ele saía daquela cidade e ele entrava na outra, era apedrejado, jogavam ele para fora da cidade, davam ele como morto, ele podia dizer, que dureza de vida. Tem gente que vive o evangelho do desânimo. Ele chega na igreja, pastor, estou orando, mas só luta, pastor. Ô irmão, sai do deserto. Não, deserto já faz tempo, estou no Egito faz tempo, pastor. Deserto é pouco, eu estou no Egito. As 10 pragas é pouco perto do que eu estou vivendo. Tem gente que é assim, você vai falar, é desanimado com a vida. Meu irmão, Paulo tinha todos os motivos do mundo para ficar desanimado. Ele podia dizer assim, como é difícil ser crente. Pior do que isso, meu irmão, pior amigo que você podia ter naquela época era andar com Paulo. Quem andava com Paulo apanhava, andava com Paulo ia preso, andava com Paulo era a pior companhia, mas não faltava amigo para estar do lado de Paulo. Porque tem gente que o evangelho é um peso, já viu? Tem gente que vem para a igreja, cara, parece que estou carregando minha cruz, aí vai para o estádio de futebol, é só alegria, selfie, aí vem na igreja, dia, céus, é assim, tem gente que é assim, irmão. Paulo um dia ele entra com Silas numa cidade, e eles vão pregar o evangelho, e tem uma jovem possessa por demônios. Ele vai expulsar o demônio daquela menina, e por causa disso, ele é preso. Paulo e Silas são presos, eles são açoitados. As costas de Paulo e Silas estavam em carne viva, de tanto levar açoites. Eles foram lançados no cárcere interior, na prisão. Sabe que eles podiam estar lá dentro da prisão, dizendo, dia, céus, que vida dura. Como é duro andar com você, né, Paulo? Quem anda com você apanha. Como é duro servir a Jesus, né? Não. Sabe o que eles fazem? A Bíblia vai dizer, Atos 16, e por volta da meia-noite eles começaram a cantar, a esperança para o perdido, não é isso? E a Bíblia diz que um terremoto chega, um terremoto acontece, as portas se abrem, o milagre chega e eles são libertos. Meu irmão, começa a louvar a Deus. Está difícil, louve a Deus. Está apertado, glorifica a Deus. Vai dando glória a Deus. Cada glória que você dá é Deus entrando com bálsamo, cada aleluia é Deus entrando com refrigério, é Deus operando um milagre em nome de Jesus. Nós precisamos ter esperança para resistir. Quer ver uma terceira dimensão? Precisamos ter esperança para resistir o desespero diante das dores. Diga assim comigo, desespero diante das dores. Só quem sente dor frequentemente sabe o que é desespero. E nós precisamos ter esperança para resistir o desespero diante das dores. E esta dor que eu digo, ela pode ser tanto física, como emocional, como espiritual. É desesperador. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes, um homem que tinha dor na alma.
E ele, sabe como que ele resolveu? Se você está com dor, desanimado, desesperado por causa de dores físicas, de dores na alma, ou dores espirituais, faça como Jabes. Jabes orou a Deus, e foi claro, ele pediu para Deus lhe tirar as dores. Olha lá, 1 Crônicas 4:10, Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Diga assim: livrando-me de dores. Vamos orar, diga assim: Senhor, me livre de dores, que Deus nos livre de dores. E a resposta de Deus a Jabes, e Deus atendeu ao seu pedido. Eu creio que Deus já atendeu o seu pedido aí, em nome de Jesus. Mas nós precisamos ter essa esperança e resistir a essas dores, as dores da alma, as dores do corpo, não se entregar. Qual é a oração de Jabes? A oração dele é resistindo à dor. O que significa o nome Jabes? Significa o que causa dores, o que causa sofrimentos. Olha o que o verso 9 diz, está no telão, 1 Crônicas 4:9. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Quando um filho, principalmente homem, era gerado no Oriente Médio Antigo, ele recebia o nome dado às circunstâncias que o envolvia, ou então um nome profético do que seria aquela criança. E ele recebe o nome que Jabes, com dores de parto gerei. Jabes significa aquele que causa dores. Jabes significa aquele que traz sofrimento. Imagina, o sofrimento, vem tomar café da manhã. Era assim o negócio na casa de Jabes, né? O que gera dor, vem cá, vamos dormir, está na hora do jantar. Era esse. Sabe o que Jabes faz? Jabes rejeita essa dor. Ele tem esperança em Deus e resiste a isso daqui. Alguns estudiosos dizem que essa dor de parto, presta atenção, não é porque é a dor de parto natural da mulher. Ele foi gerado em dor. Alguns dizem que ela pode ter sido violentada, estuprada. Outros dizem que ela foi abandonada. E agora ele faz o quê? Ele não recebe aquela sentença para a sua vida, ele resiste àquela dor. Ele diz assim: isso não vai ser a minha história, não será o meu fim, e minha vida não será desse jeito. Um homem cheio de esperança, ele tinha tudo para enterrar a sua vida, dizer acabou, já era, não tem solução. Ele diz: não, eu não aceito. Jabes não se acostuma com a sua dor. Não se acostume com a sua dor. Ore ao Deus do céu e você vai ser curado em nome de Jesus. Porque tem gente que se acostuma com a dor, tem gente que se acostuma com a perda, tem gente que se acostuma com o sofrimento. Mas meu irmão, minha irmã, nosso Deus é o Deus da esperança. Nós precisamos de esperança para resistir, em quarto lugar, os ceticismos da sua humanidade. Você precisa ter esperança para isso, para resistir os ceticismos. O que é ceticismo? São dúvidas, são incredulidades. E preste atenção, você está rodeado de gente incrédulas. Nós estamos rodeados de pessoas incrédulas, pessoas céticas, pessoas cheias de dúvida. Você ouve assim de alguém: olha, esse negócio não vai dar certo, desista. Não adianta ficar estudando, porque isso daí é muito difícil de entrar. Não adianta ficar se dedicando, porque é impossível entrar naquela vaga. Olha, sua família nunca vai melhorar. Não, olha, você nunca vai encontrar ninguém na vida. É esse tipo de informações. Nós vamos encontrar céticos na rua, no trabalho, na sociedade, na família, dentro de casa, e nós precisamos resistir. É assim como Abraão. Olha o que diz Romanos 4:18, diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Deus vai dizer a Abraão, aos 75 anos de idade, ele era velho, a sua esposa era velha, a sua esposa, para piorar a situação, era estéril, e Deus assim para eles: vocês terão um filho.
Aí ele creu contra a esperança, porque se ele olhasse, ele olhava para a sua vida, para o seu corpo e dizia, é impossível, mas ele creu em esperança, e você precisa crer. Você, meu irmão, minha irmã, nós somos rodeados de voz de incredulidade, de multidões de incredulidade, e você precisa decidir, crer em Deus, crer na palavra, crer numa palavra de fé que diz assim, há esperança para o seu futuro, ou acreditar no incrédulo. Quando Jesus estava em uma cidade, um homem foi procurar Jesus, desesperado. Jesus, a minha filhinha está em casa morrendo, vai lá em casa por favor, e cura minha filha. Jesus fala, claro, vamos lá. No meio do caminho, Jesus está indo, chegam algumas pessoas da casa desse homem chamado Jairo, e dizem assim, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. O chão de Jairo abriu, o mundo de Jairo desabou. Ele ouve uma história, uma voz dizendo, acabou, não tem mais jeito, já era. E Jesus está do outro lado e diz assim, creia somente, creia somente. E aí Jesus continua indo para a casa de Jairo. E quando Jesus chega na porta da casa de Jairo, junto com Jairo, a Bíblia diz que havia uma multidão, diga multidão. E a multidão estava chorando, desesperada, pranteando. Aí Jesus diz assim, calma, a menina apenas dorme. E o povo começou a zombar de Jesus. Imagina, vê lá, a menina morreu, não tem jeito. É exatamente quando você diz que você vai buscar a sua cura em Deus. É quando você diz que você vai buscar uma restauração na sua lar, através de uma campanha, orando a Deus, jejuando a Deus, servindo a Deus, e as pessoas riem da sua cara. Exatamente. Sabe o que Jesus fez? Jesus entrou na casa de Jairo. Entrou Jairo, a esposa de Jairo, entrou Jesus, entraram os 3 discípulos que estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João. Sabe o que Jesus fez com a multidão? Jesus fechou a porta na cara da multidão. Por quê? Porque aonde há incredulidade não há milagre. Aonde tem incredulidade não pode haver milagres. E Jesus entrou naquela casa e queria operar milagres, e a incredulidade tinha ficado lá de fora. Os céticos não poderiam entrar, os incrédulos não poderiam entrar, porque era um ambiente de milagres, era um ambiente de fé, era um ambiente de esperança. A menina morreu, é verdade, mas o nosso Deus é poderoso para ressuscitar o morto, e creia nisso, Jairo. Então, meu irmão, fecha a porta na cara dos incrédulos da sua vida. Que você sai de um culto como esse, cheio de fé, cheio de esperança. Você chega amanhã, há esperança para mim hoje, porque diz a Bíblia, há esperança para o teu futuro. Você recebe, você crê. E vai ter incrédulo amanhã querendo dizer que já era, não tem jeito, meu irmão. Bate a porta nos incrédulos. O problema é que nós somos cercados por céticos. Os céticos estão dentro da igreja. Tem muito crente que não crê em milagre mais. Tem crente que não acredita mais em algumas armas espirituais. Tem crente que não crê mais em jejum. Tem crente que não crê mais em atos proféticos. Tem crente que não acredita mais que Deus pode curar, que Deus pode ressuscitar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele faz. Tem crente cético. Você viu a palavra de ministração de dízimo e oferta do nosso irmão Luiz? Falando que Deus já deu a visão, deu o novo templo, nosso novo tabernáculo, já deu a provisão, está chegando na mão de cada um de nós e vai chegar até lá através de nós. E você sabe que tem gente, e tem gente abençoando a igreja. Tem irmão que ficou ontem e hoje o dia inteiro, um serralheiro trabalhando lá, e alguém poderia dizer, você é bobo, cara, você podia estar na sua casa descansando, amanhã o dia vai ser duro, está ele lá. Tem irmão que chegou aqui, deu grandes ofertas, outros deram poucos, não importa. E tem gente que sabe que tem gente que fica ofendido quando vê a sua oferta, porque é cético, porque não crê mais em milagre, não crê no que Deus está fazendo. Meu irmão, a Bíblia diz que um dia uma mulher chamada Maria, ela pegou um vaso, um perfume caríssimo, ela quebra, e ela vai ungir Jesus. A oferta dela ofendeu alguns discípulos, que disseram, que desperdício, que loucura. Como nos dias de hoje, dentro da igreja, tem gente que fica ofendido com a sua espiritualidade.
Você que está apertado, você que está na luta, você que está na prova, você que está vendo, não está vendo saída, mas você fala, eu vou buscar a Deus, eu creio em um Deus que pode, eu creio em um Deus que muda, mas tem cético. Exatamente como Davi quando assume o governo em Israel, ele governava de Jerusalém, ele expulsou os jebuseus de Jebus, e agora ele estabelece o governo em Jerusalém, e agora ele manda trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, que ficou décadas fora de Jerusalém. Quando a Arca chega em Jerusalém, Davi sai, ele vai para a rua, ele vai adiante da arca, Davi vai dançando, Davi vai celebrando, Davi vai glorificando, Davi vai adorando, Davi está explodindo em fé, em alegria, sentindo a presença de Deus, o gosto de ter Deus ali, e ele chega na sua casa. E ele chega na sua casa, ele abre a porta e dá de cara com sua esposa, que se chamava Mical. Mical, filha de Saul, olha para ele e diz assim, que pouca vergonha, hein? Ficou lá pulando na frente de todo mundo. Que rei é esse? Que presidente é esse que fica no meio do povo, se misturando com o povo, fica fazendo palhaçada lá, dançando no meio do povo, quer aparecer para o povo? Davi diz assim, não dancei para o povo, não dancei para o povo, eu dancei e louvei ao meu Deus. Aquela mulher cética, ficou estéril e nunca produziu na vida. Nós precisamos deixar essas pessoas céticas de lado e andarmos e caminharmos em esperança no Senhor, em nome de Jesus. Creia, Deus está fazendo e vai fazer grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus. Creia somente. Você precisa ter esperança para resistir à incredulidade. Em último lugar, você precisa ter esperança para resistir os ressentimentos do seu coração. Olha que palavra forte de Jó 5:2. O ressentimento mata o insensato. Vamos dizer juntos? O ressentimento mata o insensato. Olha que forte. Se você vivia com ressentimentos, que o Senhor te cure e te liberte nessa noite, em nome de Jesus. Porque Ele está dizendo isso. Olha o que vai dizer Jó 36:13. Os que têm um coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Sabe que nós precisamos ter esperança para resistir os ressentimentos do coração. O que é ressentir? Ressentir é sentir de novo, é sentir novamente. Você já viu um boi, como que ele se alimenta? O boi, ele come o capim, ele vai pôr na boca, ele mastiga, isso chama-se ruminar. Ele mastiga, daí vai para o estômago, depois ele volta, ele mastiga de novo, aí vai para o estômago, aí volta, ele mastiga de novo, e vai e volta, isso é ruminar. Isto é ressentimento. É alguém que um dia foi passado para trás por um sócio há 10 anos atrás, alguém que foi traído numa relação conjugal, numa relação familiar, alguém que perdeu, teve dores na vida, e vira e mexe, aquilo começa a voltar. Passaram-se 10 anos, daqui a pouco vem à tona de novo. Passaram-se 15 anos e vem à tona de novo. Meu irmão, sabe o que Deus está dizendo? Que nós precisamos ter esperança para resistir esse sentimento de ressentimento, e engolir o que já foi, e estar aberto para o novo de Deus. E é isso que nós precisamos. Esperança é uma decisão, e você precisa decidir esperar em Deus, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Meu irmão, não coloque sua esperança no dinheiro, num diploma, na sua expertise, coloque no Senhor, e você nunca irá se frustrar em nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem orando, como Paulo orou à igreja de Romanos, como ele orou para os irmãos de Romanos. Olha o que ele vai orar para os irmãos que estavam em Roma, na igreja de Roma. A oração de Paulo é a minha oração nesta noite, que diz assim, Romanos 15:13, ele está orando que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. É a oração de Paulo, é a minha oração, que o Deus de esperança te dê paz, que o Deus de esperança te renove, que o Deus de esperança te coloque de pé, que o Deus de esperança te leve amanhã, e você viva o novo de Deus em nome de Jesus. Diga assim, Deus de esperança. Deus tem alguns atributos na Bíblia,
e um deles é Deus de esperança. Esse é um dos nomes de Deus, é o Deus de esperança. Não é que Ele tem esperança, Ele é esperança, e nós temos Deus, e nós temos esperança em nome de Jesus. Meu irmão, hoje existe saída porque existe esperança. Olha o que o sábio Salomão vai dizer em Eclesiastes 9:4, diz assim: enquanto existe vida, existe esperança. Vamos ver juntos? Enquanto existe vida, existe esperança. Você está vivo aí? Você está vivo aí? Ó, vamos providenciar um caixão por irmão, por irmã, por irmã, por irmã. Você está vivo aí, irmão? Hã? Então tem esperança para você, porque o teu Deus é o Deus da esperança, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, se coloque de pé, vamos orar ao Senhor.